da disciplina. E com essa não vai ser diferente. Eu vou também disponibilizar lá no Fórum de Informações Gerais para que os alunos que não puderam participar, né, possam assistir a aula, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou postar aqui o slide e aí eu vou pedir apenas que vocês me dizem se está aparecendo ou não na tela, tá? Vamos lá, aqui, ok. Tá aparecendo aí para vocês? Sinaliza para mim. Tá sim, professor. Maravilha. E cadê? Agora tá aparecendo em tela cheia? Sim, E a última pergunta, tá passando o slide aí? sim. Ótimo, beleza. Obrigado. É porque às vezes o Teams ele trava e fico passando o slide e para o aluno ele não tá tendo essa mesma visão que eu. Mas que bom que tá tudo certinho. Bom, pessoal, o assunto que nós vamos abordar é o planejamento e os níveis organizacionais nas empresas, tá? A gente vai refletir um pouco inicialmente sobre o planejamento, a importância dele, tá? E no final a gente vai fazer um paralelo com o planejamento nos níveis organizacionais. E também vamos resolver duas questões que podem cair para vocês, né, nas avaliações pontuadas sobre esses assuntos, tá certo? Falar de planejamento é importante porque o planejamento é o primeiro princípio básico da administração. Nem, na verdade, não poderia ser diferente, né? Planejamento, tudo começa com planejamento. Ou deveria começar. Por que deveria? Porque, infelizmente, existem gestores, pessoas que não começam com um planejamento. Já começam do jeito que está e vamos e seja o que Deus quiser. E a gente sabe que não pode ser assim. Mas, quando a gente pensa em planejamento, a gente precisa primeiro entender o que é planejamento, né? E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês, né? Quando vocês veem a palavra planejamento, uma palavra muito utilizada, vira e mexe numa reportagem na televisão, uma entrevista que você lê no jornal, você vê essa palavra. No nosso dia a dia ela faz parte, né? Mas o que que é planejamento para você? Quando você vê essa palavra, o que que vem à sua cabeça? Queria que vocês falassem. Podem utilizar o chat, podem abrir o microfone para falar. Vamos lá. Chael escreveu aqui, organizar algo com antecedência. É isso aí. Muito bom, Michel. Professor, eu acredito que planejamento é quando a gente traça objetivos para a Uhum. organização e para a empresa, né? Muito bom. Tem muito a ver com os objetivos também. Muito bom. Carla, Tayane. Oi, professor. Acredito que é você alinhar, né? Organizar, alinhar tudo que tá para fazer aí pro futuro, né? Então, é você planejar e organizar. Acho que tem muitas formas de a gente dizer aí o que que é um planejamento. Isso. Exatamente. E tem mesmo, tá? O planejamento, eu costumo dizer que ele é a primeira etapa, mas é a etapa que a gente constrói o caminho que a gente quer seguir, né? Por exemplo, todas as empresas têm metas, assim como em nossas vidas nós temos, na nossa vida privada, nós temos objetivos, né? Objetivos pessoais, objetivos profissionais. Na empresa não é diferente, as empresas têm metas. As empresas privadas, são a grande maioria que operam no Brasil e no mundo, o grande objetivo delas é o lucro, né? E para alcançar esse lucro, às vezes, estabelece algumas metas para chegar ao lucro, alcançar o lucro que deseja,
né? E para a empresa ou você alcançar os objetivos, que é o alvo, você precisa planejar. O planejamento, ele é a construção do caminho que você vai seguir para chegar aos seus objetivos, para alcançar essas metas, tá? E é sobre essa ótica que nós vamos refletir. Por quê? Porque o planejamento ele é tão importante para as empresas quanto para a nossa vida pessoal. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: na administração, de uma forma geral, enquanto ciência, nós podemos fazer muitas conexões entre o mundo corporativo e a nossa vida pessoal. Então, por exemplo, eu sei que o planejamento dentro das organizações, ele é importante. A gente sabe disso. Mas vocês já pararam para pensar o quanto que ele também é importante para a sua vida? Vocês já pararam para pensar o quanto de vezes que vocês planejam e nem se dão conta? Quer ver um exemplo? Para você se conectar a essa aula aqui hoje, às 8 horas da noite, horário de Brasília, com o professor Tarcísio, vocês tiveram que fazer um simples planejamento. Vou me organizar, vou chegar mais cedo em casa, tenho que ficar disponível para poder me conectar à aula. Com certeza vocês mudaram um pouquinho a rotina para estar conectado. Até porque não é sempre que vocês vão ter uma aula ao vivo numa segunda-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, né? Então, com certeza vocês tiveram que fazer alguma coisa. Assim como eu. Eu tenho um filhinho de 6 anos. Eu já deixei tudo organizado. Minha esposa está chegando agora do trabalho. Então, eu já deixei tudo organizado para eu me conectar. Eu planejei e executei esse planejamento. Porque se o planejamento ele não tiver execução, ele vai ser só um sonho. Ele não vai sair da nossa cabeça, do papel. É outra coisa importante também para a gente. Se o que você está planejando você não executar, ele vai ficar só no Mundo Fantástico de Bob. Tem um desenho, quando eu era criança, chamado O Mundo Fantástico de Bob. Era uma criança que imaginava e a imaginação dela ganhava vida. Não, a gente precisa planejar sim, mas a gente também precisa executar. Tem uma máxima na administração que diz assim: planeja, executa, planeja, executa, planeja, executa. Bem simples. Porque a execução, ela realmente está ligada ao planejamento, cara. Se não houver uma execução, é igual você. Vocês um dia pensaram assim, cara, eu vou fazer a minha graduação. Alguns estão fazendo a segunda graduação, outros estão fazendo muitos estão fazendo a primeira graduação. Beleza. Tem um objetivo. Aí vocês foram lá e se inscreveram na Faculdade Unileia. Vocês colocaram, executaram o planejamento de vocês. Primeiro vocês planejaram. E na medida em que vocês vão estudando, a cada dia que vocês estudam, a cada semana que vocês estudam, vocês estão executando esse planejamento. Daqui a 2 anos, para alguns, 2 anos e meio, 4 anos para outros, vocês vão terminar. Aí, quer dizer, o que foi um planejamento, um desejo, uma meta, vai estar sendo cumprido daqui a algum tempo. Então, a ideia do planejamento é essa, tá? Mas, apesar da gente ter já feito aqui uma introdução, uma reflexão boa, eu fiz um recorte do nosso livro didático, lá na página 67, que fala um pouquinho sobre planejamento. Diz assim: o administrador gestor toma decisões estratégicas e planeja o futuro da empresa. Dessa forma, a configuração de um setor ou da organização como um todo tende a se renovar de forma contínua. O planejamento é a primeira das funções administrativas. E na visão de Sobral e Pesce, é constituído basicamente por 3 atividades. E aí ele cita
definição dos objetivos a serem alcançados pela empresa, estabelecimento das estratégias e ações que permitem atingi-los, e elaboração dos planos que promovam a integração e a coordenação das atividades da empresa. Beleza. Esse é o recorte. Esse é o parágrafo e as 3 atividades. Mas vamos fazer aqui pequenas reflexões. Dá uma olhada na primeira linha lá do parágrafo. O administrador, o gestor, toma decisões estratégicas. Primeira coisa, importante a gente entender que todo gestor ele tem o peso da responsabilidade para tomar decisão. Ele é um tomador de decisão. E quanto maior for o cargo dele, começou como gerente, depois subiu para não sei o quê, chegou a diretor-geral. Quanto maior for o cargo, maior impacto, maior responsabilidade ele vai ter em cada tomada de decisão. Então, todo gestor, ele faz muitas coisas. Dentre elas, ele é um tomador de decisão. Sempre está tomando decisão estratégica. E planeja o futuro da empresa. Isso aqui é importante porque o planejamento, quando a gente pensa nele, a gente está trabalhando o futuro da empresa, da minha vida, da sua vida, né? O planejamento, ele traz essa característica também. Eu planejo algo agora para, em seguida, executar para alcançar um objetivo. Mas esse objetivo está lá na frente, não está? Esse lá na frente é o futuro, que pode manter a empresa viva, que pode trazer mais sucesso para a empresa, ou, se der errado, pode arruinar tudo. Então, o planejamento ele tem a ver com o futuro. Sempre está olhando para frente. Alguma coisa que eu quero lá na frente alcançar e surtir resultados para a minha empresa, tá? E aí, nesse recorte, nós, né, eu digo nós que eu também fui um dos autores do conteúdo dessa disciplina, nós mencionamos Sobral e Pesce, né, que são 2 autores na área da gestão, que para eles, o planejamento, tá, ele é constituído por essas 3 atividades. Definição dos objetivos, ou seja, toda empresa tem objetivos, popularmente conhecido como metas, né? Então, você tem que definir os objetivos para traçar o plano para chegar lá e estabelecer estratégias e ações que vão permitir atingi-los. Dentro do planejamento, a gente vai encontrar e a gente tem que desenvolver estratégias e apontar as ações que a equipe tem que fazer, executar, para que essas metas sejam alcançadas. Isso tudo dentro do planejamento, tá? E a elaboração de planos que vão promover a integração das atividades da empresa, ou seja, outra característica do planejamento, ele cria a possibilidade de causar uma integração com todos os setores da empresa, ou boa parte deles, minimamente falando, tá? Isso a gente vai refletir um pouquinho mais à frente, ok? Quando a gente fala de planejamento, a gente pode refletir sobre 3 elementos que vão ocorrer quando esse planejamento ele é feito, tá? O primeiro deles, direção e foco. Direção no sentido assim de ter um norte, né? Para onde nós vamos? É a questão da meta. A meta é essa, então você já sabe para onde vai, né? Para aonde tem que ir, onde ela está, e o planejamento que você vai criar vai mostrar o caminho que você vai seguir para alcançar. Então, direção tem a ver com isso. E foco, tem que ter foco. Tudo
na empresa tem que ter foco. E no planejamento, que é o primeiro princípio básico da administração, não é diferente. Tem que ter foco. Para que a empresa ou a equipe, enfim, você individualmente, tenha direção e foco, primeira coisa que tem que ser feito, criação de objetivos claros. Todo gestor tem que trabalhar os objetivos do planejamento com clareza. Você pode até falar assim para mim, professor, mas isso aí é óbvio. Eu concordo com você. Mas muitas empresas não fazem dessa forma. Empresas com gestores que têm o hábito de, por exemplo, querer falar bonito e acha que falar bonito é falar difícil é falar bonito. Para uma equipe que vai ter dificuldade para compreender aquele tipo de comunicação, é um problema. Não está trazendo clareza. Não está. Às vezes, palavras técnicas muito utilizadas para uma equipe que não tem conhecimento aprofundado daquilo. Tem que explicar. É o que eu sempre digo para os meus alunos, né? Um exemplo que eu sempre menciono. Olha, eu acho que todo mundo já passou por essa experiência. Eu já passei várias vezes. Você vai ao médico, e aí você vai ao médico e você está, né? Teoricamente você tem algum problema, está tentando uma solução. Aí o médico começa a te explicar, quando ele explica, né? Mas tecnicamente, na linguagem médica. Só que eu não sou médico. E aí a sensação que eu tenho é que ele, o médico, ele está achando que eu sou médico também. Porque ele fala e não explica. Ele usa termos e não explica. Aí eu tenho que ficar perguntando. Aí eu tenho que humildemente dizer assim para ele, como já aconteceu, doutor, olha só, eu não sou da área da saúde, então assim, eu sou leigo. Me explica isso aqui, por favor. Aí ele vai mudar a rota dele e vai explicar. Mas assim acontece também nas empresas, né? Tem gestores que exageram numa comunicação técnica para um público que não entende. Se for um público que entende, ok, vai lá, abusa. O mais importante na comunicação é que a outra parte entenda. Então, no planejamento em si, se ele não tiver clareza, vai colocar em risco. Não tem jeito. Esse é o grande problema. Então, todo planejamento, os objetivos dele têm que ser claros. E todo gestor tem que perguntar: vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Vamos aqui, vem cá. Pode me perguntar. O gestor tem que ter um perfil de parceria com a sua equipe. Mostrar para ela o seguinte: ó, você pode me perguntar, eu vou te responder. Esse é o ponto. Agora, além dos objetivos claros, precisa ter o que a gente falou um pouquinho antes, o alinhamento. Deixar toda a equipe alinhada para que todos possam fazer bem a sua parte. Isso é fundamental. E aí, quando a gente fala de equipe alinhada para alcançar a direção em foco, né? A gente não pode deixar de falar do segundo elemento, que é a eficiência operacional. Mas, para a gente explicar esse elemento, a gente precisa compreender o que é eficiência. E eficiência é uma palavra interessante porque vira e mexe a gente vê essa palavra, a gente fala essa palavra, a gente ouve essa palavra. Alguém vai e fala. Ela faz parte do nosso dia a dia, literalmente. Mas será que as pessoas entendem o que é eficiência? Eu pergunto a vocês, o que é eficiência? Diz aí para mim, quando você vê essa palavra, o que vem na sua cabeça?
Pode escrever no chat, pode abrir o microfone e falar. Vamos lá. Vamos, gente. Michael, Rafael, Carla, Andressa, que chegou agora, Tayane, Tayani. Vamos lá. O que é eficiência? Vamos lá, Ô, pode professor, escrever no chat. Fala aí, Rafael. como eu trabalho com logística, já tô, Legal. já tô na empresa há 5 anos, eu acredito que eficiência é quando nós temos recursos para conseguir fazer os nossos objetivos, né? Então, esse é o meu pensamento de eficiência, é quando nós temos recursos para conseguir fazer o processo caminhar. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Muito bom. A Carla está escrevendo aqui. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Professor, eu vejo que você tem a eficiência, ela vem como se você tivesse uma capacidade ali de realizar, né, algo. Então, você ter recursos dentro da empresa, então vem a eficiência. Acho Uhum. que é um pouco disso. É assim, tem muito a ver. É, a Carla respondeu, capacidade de realizar o trabalho, também tem muito a ver. O que vocês estão trazendo faz muito sentido. É um pouco disso tudo que nós falamos aqui, que vocês falaram. A, a eficiência, isso aí, Michel, realizar da melhor forma. A eficiência nada mais é do que você, a empresa, a equipe, ou seja quem for, fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Vou repetir. Fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Dentro das empresas ocorre uma coisa que a gente chama de processos administrativos. Ou seja, são as etapas da rotina administrativa. Ó, tem que fazer isso, isso, isso. Você já começa naquele setor, naquela empresa, sabendo o que você vai fazer. Pelo menos assim, teoricamente, você já é orientado, né, a isso. Porque aquela função que você está exercendo é uma função que tem as características lá do cargo, a descrição do que tem que ser feito. E assim acontece com todos os cargos, todos os seus colegas de trabalho. Quando você começa a fazer melhor, e a equipe também, seja porque está se dedicando mais, seja porque dialogou sobre como melhorar a rotina do trabalho, aplicou melhoria, está sendo eficiente. Porque a eficiência, ela é sinônimo de melhoria. Ou seja, tudo que você faz que melhora, você pode dizer que você foi eficiente. Você trouxe eficiência, entendeu? Então, dentro da empresa, as pessoas fazendo melhor estão trazendo eficiência. Porque eficiência é fazer da melhor maneira possível qualquer coisa, com o menor tempo possível, tá? Agora, quando a gente fala de eficiência, a gente fala também da prima dela, a eficácia. E aí, o que seria eficácia? Vamos lá, podem falar. Usem o chat, abre o microfone. Vamos, gente, vamos participar. Senão só vou liberar vocês 10 horas da noite. Acredito, professor, que seja participar dos objetivos traçados pela empresa ou pela organização, né? Participar Isso. tem a ver, tem uma ligação sim. Acho que é o foco no resultado, né? Foco no O que você resultado. tem de objetivo ali. Sim, tem muito a ver. A eficácia, ela ocorre quando alcança o objetivo.
A empresa alcançou o objetivo? Foi eficaz. Você alcançou o objetivo? Seus objetivos? Você foi eficaz. Então, todas as vezes que os objetivos são alcançados, a empresa foi eficaz. Uma partida de futebol. Todo jogo de futebol, qual é o objetivo? Vencer a partida, né? Se o time ganhou, foi eficaz. Se perdeu ou se empatou, não foi eficaz. Eficiência e eficácia a gente utiliza no mundo corporativo, mas a gente utiliza também nos esportes. E a gente utiliza na nossa vida pessoal. Se você passar na disciplina de TGA, você foi eficaz. Se você não passar, você não foi eficaz. Olha só, está fazendo parte da sua vida. No caso, vida acadêmica. Então, é legal a gente compreender tecnicamente o que significa cada termo, porque agora começa a fazer sentido. Por exemplo, quando eu falo aqui, ó, eficiência operacional, pô, agora eu tenho uma ideia melhor. Toda a operacionalidade da minha empresa sendo feita da melhor maneira possível. Só que para que isso aconteça, eu preciso saber trabalhar com recursos otimizados. O que é isso? É meio que uma capacidade de se adaptar, né? Eu tenho que fazer o melhor possível com o menor, com pouco que eu tenho. Por exemplo, vamos supor que você lidere hoje uma equipe com 10 pessoas. Mas aí veio a direção, mandou um e-mail para você dizendo o seguinte, ó, você precisa demitir 4 funcionários. Por esse motivo. Beleza. Aí sua equipe de 10, ela reduz para 6. Você vai precisar tentar, pelo menos tentar, entregar o resultado que você entregava com 10, mas agora com 6. Isso é ser eficiente. É você fazer da melhor maneira possível. É E também, se conseguir o resultado, você vai estar sendo eficaz. Tem coisa que não é possível alcançar, gente. Por exemplo, existem gestores, vou abrir um parênteses aqui. Existem gestores que eles cometem, não são todos, tá, que fazem isso, mas alguns fazem, e é um erro muito grande. Na hora de passar qual é a meta para a equipe, né, coloca uma meta inalcançável. Ou seja, a meta já é impossível de ser alcançada. Quer dizer, não vai adiantar, né? E aí, por que que isso é um erro? Porque isso vai desgastar a equipe. O gestor ele vai vender a ideia de que aquilo é possível. Muita gente vai comprar essa ideia, vai oferecer alta bonificação, premiação, até porque ele já sabe que não vai ser possível alcançar. Aí, no primeiro mês, a equipe vai dar o sangue para alcançar a meta. Só que a meta, ela é inalcançável. Aí vai chegar no final do mês, não vão conseguir. Vão entregar um resultado maravilhoso, mas não vão conseguir, porque não tem como, é impossível. É aquela meta impossível mesmo. A partir do segundo mês, a equipe vai começar a ficar fraca. Para que eu vou correr atrás se a meta ela é impossível? Já ficou evidente no primeiro mês. No máximo, esse pensamento vai acontecer lá no terceiro mês. No máximo. Normalmente no segundo mês. E aí o gestor ele perde essa equipe, né? Perde a liderança. Então, assim, meta tem que ser alcançável. As pessoas têm que sentir o gosto de ser eficaz, de alcançar a eficácia. Tem que sentir o gosto de fazer com eficiência, para ver que dá certo, que funciona, né? E se o diretor falar assim, ó, sua equipe agora era com 10, mas agora você vai ter 6. Quero o mesmo resultado. Bom, se você achar que é possível, beleza, mas se você achar que não é possível, que vai ter contexto que realmente vai ser impossível. Você vai dizer, olha, não tem como, vou fazer o meu melhor, não vou conseguir entregar. E tá tudo bem. Não vamos nos adoecer por isso, né? Mas são coisas que acontecem mesmo nas empresas, principalmente em área comercial.
Quem é da área comercial sabe o que eu estou falando, é bem puxado, tá? Então, recursos otimizados é a gestão saber trabalhar com pouco. De repente, diminui a quantidade de funcionários, diminui as ferramentas de trabalho, né? Reduz e não repõe. E aí, você tem que trabalhar, você tem que fazer a coisa acontecer, né? E a outra coisa é fazer os processos serem eficientes, ou seja, fazer da melhor maneira possível, é, trazer melhoria para os processos administrativos. De fato, quando isso acontece, isso tende a ajudar muito a empresa a alcançar os objetivos dela, tá? E o último elemento, antecipação dos problemas. Isso aqui é muito importante porque todo gestor, ele no planejamento, ele já vai tentar se antecipar aos problemas. Então, planejamento, eu construo o caminho para alcançar um objetivo, mas planejamento eu também tento prever o futuro, me antecipando aos problemas que vão acontecer. Não é adivinhação. Na administração não tem adivinhação, tem trabalho duro, a busca de muita informação para tentar entender o mercado que a empresa está inserida e as coisas que podem acontecer, sejam elas de boa ou ruim, tá? Para antecipação de problemas, eu tenho que focar na identificação dos riscos. E aqui está um ponto importante. Por quê? Na gestão, a gente trabalha exatamente gerindo riscos, elevando o risco de dar certo e me distanciando do risco de dar errado, né? Porque não existe uma receita de bolo. Se existisse uma receita de bolo, a receita do sucesso, toda empresa que seja aberta, ela vai dar certo. E a gente sabe que não é assim. O Sebrae, ele tem um dado bem interessante. A maioria das empresas que abrem fecham com até 2 anos. Fecham com até 2 anos. Quem supera a marca de 2 anos já é um vitorioso. Mas tem que superar outras metas, né? Outras etapas. No Brasil, nós temos pouquíssimas empresas centenárias. Já pararam para pensar nisso? Pouquíssimas. Tem o Itaú, que está fazendo 100 anos. Eu acho que o Grupo Globo, né, que está comemorando, acho que um seu centenário. Tem uma perfumaria e cosmético bem conhecida no Brasil, chamada Granado, também é centenário. Enfim, tem outras aí, eu não vou lembrar agora, mas são poucas. São poucas. São empresas vitoriosas, né? Porque passaram, já viram muita coisa acontecer no país e no mundo e sobreviveram, né? Mas a maioria não consegue chegar, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. Por isso que eu falo, não tem receita de bolo. E um dos trabalhos para alcançar esse sucesso passa pelo planejamento. Na construção do planejamento, a gente vai começar a identificar riscos do negócio. O que que pode atrapalhar o negócio? O que que pode ferir a minha empresa? O que que pode trazer um impacto negativo para a minha empresa, né? E isso é trabalhado também ali no planejamento. E aí, quando eu tento antecipar os problemas, já identificando esses riscos, eu tenho que criar planos de contingência, ou seja, se o plano A não der certo, eu tenho que ter um plano B. E, se for possível, um plano C. Tá? Porque se a ideia é fazer a coisa acontecer, eu preciso fazer com que esse planejamento dê certo. Vamos pensar em outras possibilidades? Se acontecer isso aqui, tá, pode prejudicar a empresa? Pode. Mas qual o plano que eu posso criar para isso especificamente? É uma coisa a se pensar, tá? Isso faz parte. Plano de contingência é isso, é a capacidade de criar alternativas ao seu plano, tá? Isso é fundamental, ok? Bom, e aí,
Agora que nós temos uma ideia, né, do que é eficiência, eficácia, a importância do planejamento nas empresas, os elementos que a gente trabalha com planejamento, que vai compor o planejamento. A gente já tem uma compreensão de que o planejamento também é importante para a nossa vida pessoal, né? Para a nossa vida privada, para a nossa carreira. E a gente tem essa dimensão de que o planejamento ele realmente é extremamente importante para toda a empresa. Mas quando eu vou analisar os níveis organizacionais, eu percebo que o planejamento ele faz parte de todos os níveis organizacionais da empresa, tá? Os níveis organizacionais é essa pirâmide que toda empresa tem, mas é algo invisível, tá? Ela existe, mas não está desenhada, não. Só está desenhada aqui para a gente poder entender, né? Até porque nós estamos estudando. Mas ela existe, ela está lá. Por exemplo, nível operacional, nível tático e nível estratégico. Quem é que compõe o nível operacional da empresa? O que a gente chama de chão de fábrica. São os trabalhadores que executam as tarefas. São aqueles que são liderados e não lideram ninguém. Que metem a mão na massa. Esse é o nível operacional. Nível tático. São os gerentes. Gerentes, líderes que estão liderando o nível operacional, mas que obedecem, recebem ordem, né, do nível estratégico. Então, o nível tático que está aqui no meio, ele é, tem a característica por liderar e também ser liderado, tá? E o nível estratégico é o topo da empresa. São os donos da empresa, o presidente, o vice-presidente, aquele pequenino conselho que ajuda na tomada de decisão. Pronto, são esses aí. E mesmo tendo um grupinho lá, tem um que é o que manda. É a caneta dele que é mais pesada. Agora, veja bem, não importa qual é o nível organizacional da empresa, o planejamento ele é importante para todos. Ele é importante para o nível operacional, ele é importante para o nível tático e ele é importante para o nível estratégico. Sendo que, para o nível estratégico, ele é o mais importante, porque o planejamento que é feito ali é para a empresa como um todo. Entendeu? Então, quanto maior for o nível, maior é a necessidade do planejamento, apesar dele existir em todos os níveis organizacionais. Tá? Então, isso aqui é só um paralelo para vocês poderem, né, a gente fazer uma conexão da importância do planejamento nos níveis organizacionais da empresa. E aqui eu tenho uma questão que pode cair para vocês, tá? De TGA. Eu vou ler e vou pedir para vocês responderem aí no chat. Vamos lá. Dentro da organização, um profissional pode ser um presidente ou diretor, um gerente ou supervisor, dependendo do nível que ocupa na hierarquia da empresa. Em cada um dos níveis organizacionais, seu papel é diferente por lidar com decisões mais ou menos complexas. Contudo, essas funções, apesar de serem diferenciadas, estão interligadas e essa sintonia é responsável pelo alcance dos objetivos e negócios das empresas. Os administradores podem ser classificados de acordo com o nível hierárquico de seus cargos na estrutura organizacional, assim categorizados: nível estratégico, tático e operacional. No caso dos administradores de topo, como presidente, vice-presidente, membros do conselho e diretores, podemos afirmar que estão alocados no seguinte nível. Aí ele vai pedir aqui para você dizer qual nível que os administradores de topo estão. Letra A, nível operacional. Letra B de bola, nível decisório. Letra C de casa, nível estratégico. Letra D de dado, nível organizacional.
Letra E de escola, nível tático. E aí? Escreva aí, por favor, qual a opção correta. Foi? Então, letra C, né? C de casa, nível estratégico. Por quê? Se a gente está falando de administradores de topo, olha lá na pirâmide. Está no nível estratégico. Aí ele até menciona, né, no texto, presidente, vice-presidente, ó, só pode estar aqui em cima mesmo, né? Nível estratégico. E a última questão, questão discursiva, bem interessante. Níveis de gestão bem definidos e organizados são de extrema importância para o bom funcionamento de uma empresa. Os administradores e gestores podem ocupar cargos em todos os níveis da organização. E o sucesso nos resultados globais é garantido pela coordenação e interação entre estes níveis, apesar de os profissionais possuírem funções diferenciadas. José Soares foi contratado pela empresa LTV, que produz condutores eletrônicos há cerca de 8 anos, para um cargo de aprendiz na fábrica. Com muito esforço, dedicação e estudo, acumulou várias promoções e atuou em várias áreas da empresa. Pelo comprometimento com o trabalho, construiu uma carreira sólida e diversificada e hoje ocupa o cargo de supervisor de produção. Recentemente, o diretor operacional, em conjunto com outros executivos da LTV, decidiu promover José a gerente de operações. Em relação ao novo cargo de José, identifique o nível organizacional onde está inserido na estrutura e suas respectivas responsabilidades. Nesse caso, eu vou pedir para vocês só mencionarem qual é o nível organizacional que José foi promovido. Ele foi promovido para o operacional, para o tático ou para o estratégico? Vamos lá, vamos lá. Qual nível? Isso aí, nível tático, né? O José foi promovido para o tático. Todas as vezes que nós recebemos a informação de que virou gerente, gerente está no nível tático. É clássico isso, né? Então a resposta correta é nível tático mesmo, tá? Bom, é isso. Eu preparei aqui uma aula, né, de aproximadamente 50 minutos para a gente fazer uma boa reflexão sobre o planejamento e o quanto que ele é importante nos níveis organizacionais. E separei duas questõezinhas aí sobre os níveis organizacionais para vocês. Certamente, se cair, vocês vão acertar, né? Por favor, não errem essas questões, que são até bem tranquilas, né? Ainda mais depois dessas explicações que nós tivemos. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta. Não? Deixa eu parar então aqui a gravação. Ele já vai gerar para a gente o link para depois eu transformar